Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. As cidades são os principais núcleos de desenvolvimento das nações, mas viver em algumas regiões tem sido cada vez mais difícil. Uma forma de beneficiar a sociedade, preservar o meio ambiente e alavancar a economia é aplicando a sustentabilidade nas cidades. E este é o tema do programa de hoje. Descubra quais são os principais problemas das cidades brasileiras e veja como podemos implantar a sustentabilidade nos municípios. Conheça Araçuaí, uma cidadezinha do interior de Minas que hoje é referência social, ambiental e econômica. E em entrevista, o vereador de São Paulo, Gilberto Natalini, conta quais são as medidas atuais e futuras para a capital paulista se tornar mais sustentável. A sustentabilidade nas cidades é um tema que desafia a tecnologia e o empenho de governos e sociedade. Quem vai nos falar um pouco sobre este assunto é o especialista Maurício Waldman, geógrafo e sociólogo da USP. Elas reúnem os maiores poluidores do planeta. São o foco de onde irradiam os principais problemas ambientais da humanidade. Elas são a nossa casa. São inúmeros os problemas sociais, ambientais e econômicos em nossas cidades. 10 milhões de domicílios brasileiros já estão sem água. 24 milhões sem coleta de esgoto. 22% das cidades já sofrem com a poluição do ar, 33% com a contaminação do solo e 38% com a poluição dos mananciais. A má distribuição de renda, a exclusão social, a falta de acesso à informação e à educação afetam a sociedade. A economia mundial tem preferido lucro em curto prazo, atingindo assim a sociedade e o meio ambiente. Mas esses problemas se transformaram em um novo desafio, a implantação da sustentabilidade nas cidades. Para isso é preciso implantar um plano de ações. Investimento numa boa malha de transporte público, redução das emissões de CO2, transformação de construções em prédios verdes, controle da qualidade do ar e da água, gerenciamento dos resíduos, preservação da vegetação e estímulo em negócios sustentáveis. Ou você faz uma sustentabilidade que entenda o ambiente junto com a economia e a sociedade, ou então você não tem sustentabilidade. A questão de você ser sustentável implica numa dinâmica muito maior, que não é só fechar a torneira, apagar a luz ou jogar o lixo no lugar certo, mas repensar, não é? Rever o estilo de vida que você tem. Professor, uma cidade pode ser 100% sustentável? É muito difícil falar numa cidade 100% sustentável, mas precisamos fazer um grande esforço para chegar lá. Aliás, um município, uma cidade, só pode ser considerada verdadeiramente sustentável se a administração pública, se as empresas, se as famílias, se as organizações não governamentais, se todos, cada um deles, fizer a sua parte. Aqui no estado de São Paulo, o governo estadual, através da Secretaria do Meio Ambiente, instituiu um programa chamado Municípios Verdes. Institui-se uma série de quesitos e os municípios são classificados em relação ao cumprimento destes quesitos. E ao final de cada ano recebe uma nota. Desta forma, estabelece-se uma competição positiva entre esses municípios para se saber, ao final do ano, quais são os municípios mais sustentáveis. Tami, para uma cidade ser sustentável são necessários muitos investimentos. Isso não pode ocasionar uma falta de recursos em outras áreas como saúde e educação? Ao contrário,
os investimentos para melhorar as condições ambientais em uma cidade e torná-la mais sustentável, contribuem para melhorar as condições de vida da população. Tratamento de esgoto, tratamento de água, portanto saneamento básico, coleta correta do lixo, controle da poluição ambiental, tudo isso ajuda a prevenir doenças e pode ser considerado um investimento em saúde preventiva. Além disso, melhorando as condições de saúde dos jovens, das crianças, melhora o desenvolvimento escolar, a eficiência dessas crianças nas escolas. Portanto, por tudo isso, nós podemos dizer que os investimentos para melhorar as condições ambientais não competem. Ao contrário, são complementares aos investimentos em saúde e educação. No ano que vem temos eleições. O senhor acha que os candidatos vão apresentar várias propostas socioambientais ou os eleitores priorizam outras questões? Muitos candidatos, percebendo o aumento do nível de conscientização ambiental dos eleitores, vão colocar nos seus programas eleitorais as questões ambientais. Isto é bom. Aliás, vontade política não nasce por geração espontânea. Ela é decorrente da pressão da sociedade organizada. E nós acreditamos que cada vez mais as questões relacionadas ao meio ambiente vão passar a fazer parte da agenda dos governantes. No próximo bloco você vai ver um trabalho muito interessante que tem como objetivo transformar o município, localizado em uma das regiões mais pobres do país, numa cidade sustentável. O Viver Sustentável pergunta: quando foi oficialmente criado o termo sustentabilidade? Letra A, na década de 60, B, 70, C, 80 ou letra D, na década de 90? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quando foi criado oficialmente o termo sustentabilidade. A resposta correta é letra C, na década de 80, mais precisamente em 1987. O Viver Sustentável está de volta com o tema Sustentabilidade nas Cidades. Veja agora um excelente trabalho desenvolvido numa cidade mineira. Um belo exemplo de que viver de forma sustentável é possível e prazeroso. Araçuaí, uma cidade do estado de Minas Gerais com cerca de 35 mil habitantes, situada num dos piores bolsões de miséria do país. Um lugar sofrido, pobre, um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do Brasil. A cidade de Araçuaí fica localizada no Vale de Jequitinhonha, que é uma das regiões que já foi considerada das mais pobres do país e do mundo. E é nesse cenário, né, que a ONG, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que é uma ONG mineira, um dia resolveu assumir o desafio de fazer educação, né, de fazer um trabalho educativo. Antes de assumir o compromisso da sustentabilidade, a cidade investiu em educação. Essa foi a primeira fase, né? Depois de bons anos em que se foi sanada a situação de emergência educacional, o pessoal começou a pensar, precisamos de novos desafios, né? E a Fundação Avina, que sempre apoiou, né, essa iniciativa também e apoia líderes sociais por toda a América Latina, ela resolveu provocar várias das suas lideranças, né, que são pessoas, líderes de ONGs, de organizações sociais de áreas diversas. Então tem gente que trabalha com meio ambiente, a gente trabalha com cultura, com comunicação, tem
em tudo que é tipo de especialidade. Então resolveu fazer uma roda com vários desses líderes, levar até Araçuaí, olha, esse aqui é nosso ponto de partida. O que a gente pode fazer, todo mundo junto, para transformar essa cidade em uma cidade sustentável? Porque a base já tem, que é a base humana, né? As pessoas mobilizadas, motivadas, empoderadas, né? Orgulhosas da cidade. O projeto Araçussa, como é conhecido, teve início em 2005, um resultado de esforços integrados entre organizações unidas em torno do desafio comum de transformar Araçuaí numa cidade sustentável. O trabalho que está sendo realizado em Araçuaí não é um trabalho de cunho assistencialista, é um trabalho de cunho estruturante, né? Nós não estamos dando peixe, a gente está sempre ensinando a pescar. Araçuaí acabou se mostrando um solo fértil, né? Para se tentar uma experiência, né? Para se tentar uma nova experiência que seja o exercício da busca por essa transformação social. Nós podemos imaginar Araçuaí sustentável, nós podemos enxergar aquele vale voltando a uma condição de abundância, voltando a uma condição de multiplicidade de funções. A sustentabilidade no município do Vale do Jequitinhonha foi implementada a partir da tecnologia social chamada Mandala, um processo que não tem começo nem fim. É um organismo, não é, feito de muitas células que formam um grande código de informação. Ela acaba sendo um instrumento para um exercício de abertura, para um exercício de enriquecimento do meu trabalho, para um exercício de enriquecimento da minha tecnologia social. Essa mandala, a ideia é que ela seja assim, ela gira em todos os sentidos. Na medida em que ela gira em todos os sentidos, compete a todos os atores pensarem em tudo. Compete a todos os programas olharem todas as dimensões. Eles são uma maneira de pensar. Como é toda a mandala? Então a mandala de conexão de todos esses elementos em Araçuaí, ela é uma estratégia permacultural, é uma estratégia sistêmica de usar o melhor de tudo para conseguir esse pequeno mundo transformado. Nós acreditamos mesmo, né, na sustentabilidade, a gente acredita que o desenvolvimento sustentável é possível. E a gente acredita que é possível para primeiro setor, para segundo setor, para terceiro setor. O que a gente quis fazer em Araçuaí é mostrar que é possível a gente trabalhar em conjunto. Iniciativa privada, setor público e o terceiro setor. E estamos conseguindo. O trabalho em Araçuaí é direcionado para o desenvolvimento sustentável em sua essência, na questão social, ambiental e econômica. A principal forma de dar continuidade a um projeto é formar as pessoas para que elas se apropriem daquilo e conduzam aquilo da forma que elas acreditam, que elas sonham, que elas identificam como mais adequada para a cidade delas, né? Sustentabilidade, sustentável, não é um estado, é um processo, né? É uma construção permanente, né? A vida é dinâmica, a sociedade é dinâmica, né? Os desafios toda hora se renovam. Então, o importante é que as pessoas que estão engajadas com essa causa de criar uma cidade sustentável, elas estejam o tempo todo se perguntando o que é possível fazer para ser mais sustentável, né? Cada ação, cada tipo de trabalho, cada frente de projeto, como é que a gente pode fazer isso ser mais sustentável? E quando a gente está falando de ser sustentável, a gente está falando de ter valores humanos e culturais, de ter compromisso ambiental, de gerar satisfação econômica para as pessoas e de gerar autonomia para as pessoas que moram lá, né? Gerar o famoso empoderamento comunitário, né? Dar poder para as pessoas fazerem a diferença. Professor, a senhora acredita que as leis poderiam ajudar para que as cidades se tornem mais sustentáveis? Não apenas podem ajudar a construir cidades sustentáveis. As leis são absolutamente indispensáveis para alcançarmos esse objetivo.
Há dois tipos de leis. Leis mandatórias são aquelas que obrigam determinado comportamento. Quem não cumpre essas leis está sujeito a multas ou a punições. E há um outro conjunto de leis, são as chamadas leis incentivos. Por exemplo, descontos nos impostos ou subsídios. Em suma, são leis que induzem determinado comportamento considerado ambientalmente conveniente e adequado. Professor, como aumentar a conscientização ambiental para melhorar a sustentabilidade das cidades? Para se alcançar um bom nível de conscientização, não basta a educação formal, a educação nas escolas. É preciso todo o envolvimento da imprensa, das empresas com cursos de treinamento. Em suma, é preciso que todos participem de um processo para aumentar o conhecimento de todos. Aliás, conscientização é isso, é conhecimento. Consciência é ciência, é o conhecimento dentro de nós. À medida em que eu me conscientizo, eu transformo preocupações ambientais em valores ambientais. E quando isso ocorre, eu mudo meu comportamento. E quando eu mudo meu comportamento, eu não fico satisfeito só em alterar as minhas ações. Eu começo a fazer pressão sobre empresas para que elas sejam sustentáveis, sobre o governo para que ele tenha vontade política de incluir as questões ambientais na agenda dos governantes. No próximo bloco, Gilberto Natalini, vereador da cidade de São Paulo, bate um papo com o professor Mendes Tami, falando sobre o que deve ser feito para que um grande centro urbano como a capital paulista se transforme numa cidade sustentável. Você sabia que já está sendo construída a primeira cidade sustentável do mundo? Ela se chama Masdar e fica localizada nos Emirados Árabes, próxima a Abu Dhabi. Lá, a energia elétrica será gerada através do sol, de hidrogênio e de torres eólicas. Não existirão carros em Masdar, portanto, será nula a emissão de gases de efeito estufa pelos transportes. Para a locomoção, serão utilizados veículos pessoais ou públicos sobre trilhos magnéticos que usarão energia elétrica. Cerca de 80% da água vai ser reciclada e utilizada para a irrigação do terreno. O lixo da população, estimada em 50 mil pessoas, passará pelos processos de compostagem e reciclagem. A previsão de término das obras em Masdar está marcada para 2016. São Paulo, uma cidade com cerca de 20 milhões de habitantes e com os famosos problemas dos grandes centros urbanos. O que fazer para transformar esta metrópole numa cidade sustentável? Acompanhe o bate-papo entre o professor Mendes Tami e o vereador da capital paulista, Gilberto Natalini. Natalini, nós estamos aqui em São Paulo, uma cidade com 11 milhões de habitantes, numa região metropolitana de 20 milhões de habitantes, portanto, num dos maiores adensamentos demográficos do planeta. Na sua avaliação, quais são os maiores problemas, os maiores entraves que dificultam a cidade de São Paulo de ser uma cidade totalmente sustentável? Olha, na minha opinião, a própria construção da cidade, desde que ela foi fundada até hoje, foi muito tumultuada. São Paulo se desenvolveu a partir de uma época com crescimento populacional muito grande, de uma forma desorganizada, com muitas ocupações que não foram planejadas, não é? Beiras de córrego, destruição de matas, construções. São Paulo tem hoje 60% das suas residências são irregulares, são clandestinas, vamos dizer assim, não são regularizadas. Então isso causou uma destruição ambiental muito grande no decorrer desse período. E agora
tem que se correr atrás do prejuízo para tentar recuperar, para transformar São Paulo, como você diz, numa cidade sustentável. Na sua opinião, o que é que deve ser feito em primeiro lugar neste caminho, nesse enfrentamento para transformar São Paulo numa cidade sustentável? Olha, veja bem, eu pessoalmente estou no 3º mandato aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu tenho algumas leis que para mim foram muito importantes na recuperação do meio ambiente em São Paulo. Se você olhar na rua, você vai ver caminhões escrito água de reuso. É para lavar rua, molhar praças, lavar monumentos. E não se usa água potável, se usa água, produto de tratamento de esgoto sanitário. Essa lei, que já economizou quase 3 bilhões de litros de água potável na cidade de São Paulo, é de minha autoria de 2002 e está em pleno funcionamento. Tem a lei, por exemplo, de reaproveitamento de madeira de poda de árvore, que está entrando em funcionamento agora. São milhares de toneladas por ano. Também é lei nossa, nós temos algumas leis. Agora, a grande lei da cidade de São Paulo para avançar, nós aprovamos aqui dia 5 de junho, dia do meio ambiente, que é o código, vamos dizer assim, a lei maior, que é a lei das mudanças climáticas do município de São Paulo. O primeiro município brasileiro a aprovar uma lei com 52 artigos, mais de 100 incisos, para normatizar a recuperação ambiental da cidade de São Paulo. Vai demorar aproximadamente uns 6 meses para que todos aqueles artigos estejam regulamentados. Aí, por exemplo, para você ter uma ideia, a matriz energética da frota de ônibus do município de São Paulo, são 16 mil ônibus, deverá mudar do diesel para outro tipo de energia limpa, como, por exemplo, o ônibus elétrico, que já não existe mais e que deve voltar, como, por exemplo, motores a álcool e outros tipos, motores elétricos, outros tipos de motores, até 2018. Então, a 2018 não deverá ter ônibus mais sujando e emitindo gases de efeito estufa. Na área de construção, está previsto uma série de medidas, como, por exemplo, construções com reaproveitamento de água de chuva, com aquecimento solar. Então, a lei é muito completa. Até se as pessoas quiserem ver, no nosso site lá, www.nataline.com.br, tem lá a lei por inteiro, está lá, é só clicar. E eu acho que nós vamos avançar muito. Além dessa lei geral, existe uma série de atitudes do governo municipal em parceria com o governo do estado. Por exemplo, este ano serão plantadas, só esse ano, na cidade de São Paulo, 200 mil árvores. Ano passado foi 150 mil. A previsão é que até 2012 sejam 1 milhão de árvores novas. Então são atitudes concretas que acompanham a legislação para que a gente possa recuperar a cidade de São Paulo. Nós estamos tentando recuperar o tempo perdido. É muita coisa para ser feita. Porque a destruição durante esse período todo que nós vimos a cidade crescer foi muito grande. Mas estamos trabalhando. Como é que se dá essa correlação entre meio ambiente e saúde? Como é que isso afeta a saúde da população? Então, tem tudo a ver, né? 70% dos agravos da saúde humana, as causas estão fora do setor saúde resolver. Porque vem de fora para dentro. Ou seja, são devidas às questões ambientais. Então nós temos, por exemplo, em São Paulo, a poluição do ar pelo enxofre do óleo diesel em São Paulo, ela tira 3.500 vidas por ano. Quer dizer, mata 3.500 pessoas de problemas cardiorrespiratórios. Na medida em que nós tivermos um diesel mais limpo, nós teremos uma diminuição de morte e de doentes, porque não são só aqueles que morrem, mas aqueles que têm asma, bronquite, pneumonia e etc, por causa da poluição do ar. Então são medidas práticas e concretas. A cidade de São Paulo, por exemplo, mais um exemplo para você, implantou a inspeção veicular. Ano que vem, todos os carros da cidade de São Paulo deverão passar por uma máquina. Se estiver poluindo acima do devido, não tirarão licença para circular. Isso é um avanço enorme. São leis e, ao mesmo tempo, medidas públicas que vão tirando, vamos dizer assim, fatores que pioram a questão ambiental e ajudam São Paulo a ficar uma cidade mais sustentável, como você preconiza. O que tem sido feito em São Paulo para despoluir rios, riachos e os nossos 2 grandes rios? Nós temos então 2 rios, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, e temos em São Paulo 480 córregos dentro dos limites da cidade. Todos
poluídos. Todos. Não há nenhum córrego e nem os 2 rios em São Paulo que não sejam poluídos. Novamente, a Prefeitura, o Governo do Estado, evidentemente com o apoio nosso, da Câmara Municipal e o apoio de toda a sociedade, criou um programa chamado Córrego Limpo. Começou com 42 córregos e agora aumentaram para 100 córregos, intervenções de tratamento de esgoto, de retirada de ocupantes, de ocupação da várzea dos córregos. Não é para canalizar, é para criar parques lineares, construção de parques lineares. Nós já temos hoje aproximadamente uns 8 córregos que estão sendo entregues limpos. Para você ter uma ideia, os 6 córregos que abastecem a represa de Guarapiranga, que são totalmente poluídos, estão sofrendo uma intervenção do poder público para limpar o esgoto desde a nascente até a foz, que é a própria represa. Tirar as ocupações e transformar em parque linear. É um projeto muito ambicioso, de cerca de 2 bilhões de reais de investimento do Governo do Estado e da Prefeitura, que deverá ir recuperando, né? Sem falar do Pinheiros e do Tietê, que eu não gostaria de morrer sem poder ir lá e pôr a mão na água desses 2 rios, que são a riqueza hídrica do município de São Paulo. Quais são os tipos de poluição que mais afetam a qualidade de vida do paulistano? Temos aqui a poluição da água, eu já falei dos córregos, do ar, por causa da fumaça da frota de veículos, a maior frota de veículos do país, poluição da terra, as indústrias na cidade de São Paulo poluíram muito o solo da cidade, a poluição sonora, o barulho do dia a dia, do trânsito e outras coisas, e a poluição visual. A poluição visual em São Paulo, nós já acabamos com a lei da cidade limpa. São Paulo hoje é uma cidade visível. A poluição sonora tem sido combatida ainda com dificuldade. A poluição do ar, eu disse, a inspeção veicular e agora a lei de mudanças climáticas para mudar a matriz energética da frota. A poluição dos rios, eu disse, o programa Córrego Limpo, que está começando. E a poluição do chão, da terra de São Paulo, essa é a mais difícil, porque nós não podemos mudar a cidade para o outro lado, trocar a terra e depois trazer a cidade novamente. É um trabalho muito grande, extremamente trabalhoso, mas tem sido feito em conjunto, governo municipal, governo estadual. Nós sempre acreditamos que na ação política não basta ser voluntarioso, não basta ter disposição, o que é necessário, mas não é suficiente. É preciso ter embasamento técnico, sistematicamente adquirido, para que as leis realmente consigam alcançar o seu objetivo e melhorar a vida das pessoas. Quero cumprimentá-lo pelas suas leis, pela objetividade do seu trabalho, que tem dado tão concretos resultados para tornar a cidade de São Paulo mais sustentável. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, deputado Mendes Tame. Muito obrigado por estar aqui no programa, a você e aos telespectadores do seu programa. Se você quer enviar perguntas para o nosso programa, mande um e-mail para contato@viversustentável.net. E o Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa.